Alô, quarentenados, tudo bem com vocês? Meu nome é Luiz Antônio, vou dar aula para vocês de Sociologia, né? Vamos fazer uma longa viagem por todas as áreas da Sociologia, pegando desde as origens, passando pelos principais sociólogos e discutindo alguns dos pontos que são abordados pela ciência sociológica, como, por exemplo, cultura, religião, consumo, sociedade, política, cidadania, democracia. Então, todos os elementos que são trabalhados pelos sociólogos, né? Outras áreas também do conhecimento abordam isso, mas como o nosso foco aqui é sociologia, então vou acompanhá-los nesse processo, né? Eu tenho uma formação na área de história, né? Também sociologia, na área de filosofia contemporânea, fiz mestrado em história, agora estou fazendo doutorado em educação. Então, assim, aproveitando, né, estudar bastante, é a dica que eu dou a vocês para que nós possamos, como é que eu diria, avançar bastante nos estudos, certo? Então tá, começando, né, como eu falei, as origens da sociologia. Por que eu quero trabalhar com vocês isso? Primeiro porque a sociologia ela é uma ciência que surge de alguma coisa, ela não surge do nada, não é apenas uma vontade, né, de alguns intelectuais que resolveram uma bela manhã e vamos criar uma nova ciência, uma nova área do saber. Não, ela surge a partir de algumas questões que são levadas, né, pelos futuros sociólogos, né, eles ainda nem se viam quanto tal, mas que vão pensar numa ciência da sociedade. Então, daí a definição do termo, né? A ideia de sociologia pensando o que é a sociedade. Mas vocês poderiam se perguntar, tá, mas a sociedade existe desde o momento que os homens começaram a se articular em grupos, né, minimamente organizados. Mas aí tem uma diferença. O momento, tá, de surgimento dessa ciência sociológica, que é ali o início do século XIX, ela vai ser motivada por um acontecimento bastante singular na história da humanidade, né, que é a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, começada lá na Inglaterra em meados do século XVIII, ela vai promover profundas transformações, não apenas na produção de bens materiais, mas também na forma de organização e identidade dos indivíduos, né? Então, a organização da sociedade e como é que os indivíduos passam a se organizar dentro desse cenário, certo? Então, o momento aqui, né, do surgimento dessa ciência, ela é localizada no início do século XIX. E por que isso? Porque essas sociedades europeias, como eu tinha colocado, passaram por profundas transformações. Então você tem uma situação em que muitos indivíduos estão saindo das áreas rurais, dirigindo às cidades, né? Esse deslocamento, obviamente, vai trazer mudanças comportamentais, mudanças na maneira desses indivíduos verem a sua própria realidade, maneiras na forma de identidade, de identificação entre esses indivíduos. Então, tudo aquilo que era explicado anteriormente com base na religião ou puramente na filosofia, passa a exigir uma nova forma de interpretação dessa realidade, certo? Por isso a questão da sociologia. E aí a gente pega em cima dos primórdios desses pensamentos sociológicos. Aqui, como vocês podem ver, eu tenho uma gravura que representa uma cidade inglesa do início do século XIX, certo? Então, qual é o cenário que a gente enxerga aqui? Muitas chaminés, né? Então, indicativo de muitas fábricas, provavelmente trabalhadores vivendo em situações insalubres, ou seja, prejudiciais à vida, né? Então, com emissões imensas de dióxido, de monóxido de carbono. Então, os indivíduos perdem também as suas referências sociais. Você tinha uma situação específica nas áreas rurais, onde um sujeito vivia numa vila ou numa pequena cidade, né, e conhecia, digamos, quase todo mundo. De repente, ele é atirado a uma nova realidade, que são essas cidades industriais, onde as identidades, né, elas são mínimas, né? Então, o indivíduo ele não é mais o habitante da vila tal. O fulano, né, ele não é mais pertencente a uma determinada família. Ele agora é um operário, tá? Então, essa é a grande realidade
que vai, digamos, afligir esses primeiros sociólogos, né? Eu colocaria esses sociólogos entre aspas, porque, como eu falei, é uma ciência em formação, tá? Então, primeira coisa, né? As mudanças, como eu havia colocado, então, resultam de a necessidade da sociologia para entender, por exemplo, mas conflitos, o que são esses conflitos? Primeiro, o conflito do indivíduo com ele mesmo, né? Quem é ele nesse novo cenário? Qual é a identidade que ele possui nesse novo cenário? Então, essa é uma forma, é uma necessidade de se compreender essa organização social, tá? Essa nova forma de organização social. Outro ponto, né, quando eu falo, então eu falei aqui, antecipei o conflito social. Os conflitos econômicos, que também são tema de estudo da sociologia. Os conflitos econômicos resultam, por exemplo, de disparidades sociais, movimentação entre países, tá? Batalhas comerciais, né? A gente tem visto recentemente Estados Unidos e China num embate feroz sobre questão de mercados, de organização de trabalho, questões econômicas, de exportação e importação. Conflitos étnicos que povoam essa realidade. Então, por exemplo, o continente africano ele é pleno, né, nesses conflitos, fruto, por exemplo, do processo de imperialismo do final do século XIX. Tá? Mas nós temos situações de conflitos étnicos também afligindo populações no continente asiático, temos situações semelhantes na Europa, com os refugiados sírios, né, chegando aos países europeus, uma extrema-direita colocando barreiras, né, procurando colocar barreiras para a entrada desses indivíduos, porque quando eu falo de conflito étnico, eu também abordo a questão cultural, certo? E a ideia de etnia vem até para se contrapor uma concepção que existia anteriormente, que é o conceito de raça, né? Conflitos políticos, então, podem ser simples discordâncias entre ideologias, o indivíduo defende um liberalismo, o outro é socialista, o outro é anarquista, um é conservador, o outro é liberal, não apenas nas questões econômicas, mas também nos costumes, e essas divergências elas levam a conflitos. Eu não quero dizer que todo conflito seja sinônimo de guerra, tá? Mas, de qualquer maneira, quando há divergência, a gente pensa isso numa situação de conflito, né? E vários outros que nós discutiremos ao longo das nossas aulas, certo? Outra coisa bastante importante também, quando nós abordamos a questão da sociologia, é o fato de você operar diferentes formas explicativas para essas transformações. Então, isso é muito interessante, né? Nós temos aqui dois campos opostos para essa explicação da sociedade, o senso comum e a ciência. O que é o senso comum? O senso comum, né, como a própria filosofia trata e os sociólogos vão se apropriar disso, é uma forma de explicação que não necessita de comprovação. As pessoas trazem preconceitos, preconcepções, né, coisas que são naturalizadas ao longo dos tempos e buscam explicar isso através do senso comum, certo? Então as coisas são assim, porque Deus quis assim, porque a natureza determinou que fosse assim, certo? Então essa é a explicação baseada no senso comum. É possível você explicar uma sociedade pelo senso comum? Com certeza não, tá? Isso você pode apenas não explicar, apenas reforçar, como eu tinha colocado, preconceitos, preconcepções. E o que difere, então, esse senso comum da concepção científica, explicação científica? A ciência trabalha com duas coisas, metodologia e teoria, tá? E a busca, né, por uma verdade. Não vou entrar nessa discussão porque não é necessário. Mas a teoria é o quê? São os conceitos. E aí, diferentes sociólogos desenvolverão diferentes conceitos ao longo do tempo, até para poder adaptar a sua ciência, o seu conhecimento, ao momento atual, né? Ao momento em que ele vive. Quando eu falo momento atual, é o momento em que esse sociólogo vive. Então, eu vou trazer 3 exemplos aqui bastante significativos dessa perspectiva. Você pega um personagem como Karl Marx, né? Karl Marx ele é filósofo, mas acabou desenvolvendo uma teoria sociológica marxista. Aí ele traz os conceitos de mais-valia, modo de produção, materialismo histórico dialético. Tá? É uma forma de explicação. Aí você pega o Durkheim, que é um outro sociólogo,
ele vai colocar, esse sociólogo de ofício já, ele vai colocar, por exemplo, a existência do fato social, solidariedade orgânica, solidariedade mecânica. Então, são conceitos, tá? E por último, o Weber, né? O Weber vai criar lá as teorias relacionadas à dominação, né? Como, por exemplo, dominação tradicional, burocrático-racional, carismática. Ele vai desenvolver o conceito de ação social. Então, esses conceitos ajudam a compreensão dessa realidade, que é o objeto de estudo do sociólogo, certo? Como também de qualquer outro cientista social. E essa é a questão teórica. E a metodologia? Metodologia é nada mais, nada menos a maneira como esses indivíduos vão alcançar seus resultados. Então, são os métodos. É a forma como essa ciência vai ser aplicada para entender essa realidade. Então, isso faz parte, né, diferencia essas duas formas de explicação, certo? Aí, o que acontece? Ora, eu entro com essa palavra, complexidade dos fenômenos, né? Essa frase aqui, complexidade dos fenômenos sociais. Se a gente parar para pensar, uma sociedade rural, ela se organiza de forma simples. Ela mantém um ritmo muito próprio dela. As relações sociais são reproduzidas ao longo dos tempos. As mudanças são praticamente imperceptíveis, né? Demoram gerações e mais gerações para que hajam essas mudanças. Diferente, por exemplo, de uma sociedade urbana-industrial, né? Tem a questão da identidade, que faz com que o indivíduo tenha uma outra postura diante dessa realidade, mas também as próprias mudanças em termos de comportamento, né? E aí, por exemplo, vamos pensar em situações mais contemporâneas, relacionamentos afetivos, né? Se eu chegasse para os meus pais e falasse que eu namorei não sei quantas pessoas no intervalo de uma semana, muito provavelmente ou eles me levariam para um exorcista, né? Ou me deserdariam, ou em situações mais tranquilas me colocariam de castigo ou fariam críticas severas. Hoje em dia, se o indivíduo fala, né, se alguém fala que namorou várias pessoas, não tem problema, sabe? Isso é parte de cada um, parte da vontade de cada um, certo? Então isso aponta para quê? Para uma mudança num intervalo relativamente curto de tempo, né? Então, no intervalo aí de 20, 30 anos, até menos, 10, 20 anos, né? Mudanças comportamentais que são, digamos, objeto de análise desses sociólogos. Tá? Então, os sociólogos eles vão se debruçar nessas sociedades urbano-industriais em virtude dessas mudanças de comportamento, certo? Então, isso é um dado. Outra coisa também, pegando nessas mudanças, na velocidade dessas mudanças, a maneira como os indivíduos se relacionam com a sua própria realidade, né? A questão das suas experiências pessoais. Então, por exemplo, no século XIX, as pessoas compravam, né, consumiam produtos em virtude das suas necessidades materiais. Hoje, elas consomem produtos porque isso confere um status a esse indivíduo. Então, por exemplo, o celular de última geração, o carro mais potente, o carro mais caro, isso dá ao indivíduo uma sensação de poder. Então, isso faz com que ele tenha uma relação com aqueles que não possuem esses bens, uma sensação de superioridade. Mas também temos a contramão disso, tem aqueles que, diante desse quadro, né, negando essa realidade, o que eles fazem? Eles criticam esse padrão de comportamento, esse tipo de comportamento, né? E os sociólogos, obviamente, vão se interessar, vão pesquisar pessoas, por exemplo, que abandonam essa mera satisfação do prazer material, passam a ter uma perspectiva mais utilitarista da vida, mais uma relação que, além de utilitarista, ela tem uma relação de proximidade com o meio ambiente, então entende assim, o consumo desenfreado é prejudicial ao meio ambiente, consequentemente a toda a humanidade. Então já é uma concepção diferente, né? E são realidades que muitas vezes se chocam. E aí os sociólogos, reforçando isso, eles analisam esses pontos, né? É como eu coloquei. Aí, essa situação, por exemplo, como eu tinha colocado, né? Sociedades rurais ou tradicionais vão ser objeto da antropologia. A antropologia é uma área do saber, né, uma área do conhecimento derivada da sociologia. Né? Ela vai surgir também ali no século XIX,
vai surgir no contexto da expansão imperialista europeia pelos continentes africano e asiático, porque era uma forma de você tentar entender como é que essas sociedades funcionavam, quais são os elementos que conduzem os indivíduos a assumir esse ou aquele comportamento dentro dessas sociedades, se existem mudanças, quais os impactos, se esses impactos são positivos ou negativos, se essas mudanças também elas levam a uma reflexão desse sujeito diante da sua própria realidade ou não, ou é apenas uma recusa, né? Então, as reações verificadas muitas vezes em sociedades tradicionais não são objeto de estudo da sociologia, mas sim uma abordagem por parte da antropologia. Então, aqui, né, nós temos as várias áreas que são abrangidas pela sociologia. Temos a cultura, o trabalho, política, cidadania, economia, consumo, religião, etc. E o interessante é o etc, porque aí você abre um leque de possibilidades, né, para o estudo. Um exemplo, temos sociologia do futebol, né, algo que interessa a muita gente, até para poder entender o comportamento das torcidas. Mas vamos lá, vamos fazer um breve apanhado de cada um desses temas. Por quê? Porque esses temas serão trabalhados individualmente nas nossas próximas aulas, tá? Então, vamos lá, pensar a questão da cultura. Eu coloquei cultura, botei um exemplo ali da manifestação do Ticumbi, que é típica de São Mateus, norte do Espírito Santo. Mas peraí, Luiz, você está falando de cultura, aí mostrando uma manifestação cultural que é típica das áreas rurais, mas isso não seria objeto da antropologia? Com certeza é um objeto, não é seria não, é um objeto da antropologia. Mas eu coloquei ali para exemplificar, porque é claro que os sociólogos eles vão se debruçar nos temas ligados às sociedades urbanas. Então, por exemplo, a cultura do jovem urbano. Aí você pega um exemplo, o funk, né? O heavy metal, os Beatles, né? A Beatlemania. Então você tem várias manifestações culturais, né? Coisas que identificam os indivíduos uns aos outros, né? Então a cultura, como ela está relacionada ao cotidiano dos indivíduos, então significa que esses indivíduos eles vão reelaborar, vão apropriar, vão estabelecer uma relação de proximidade ou relativo distanciamento, mas de alguma maneira sempre inserido dentro de uma realidade cultural. Tá? É impossível pensar alguém que não esteja, né, não pertença a um grupo, né, que desenvolva qualquer tipo de manifestação cultural. E é isso que a sociologia vai trazer. No caso do trabalho, o trabalho ele tem conotações diferentes ao longo do tempo. Mas o que nos interessa aqui é como os sociólogos abordam o trabalho. Por exemplo, você pega um pensador como Karl Marx, né, que teve ali a sua produção intelectual no século XIX, nesse contexto de revolução industrial, de estabelecimento dessa revolução industrial, o que vai acontecer? Ele vai definir o trabalho como uma forma do homem modificar, né, a natureza. Tá? Então o trabalho não é uma punição, é uma ação de transformação dessa realidade material. E aí, claro, a partir desse conceito, né, estou trazendo o exemplo do Marx, né, a partir desse conceito ele vai desenvolver teorizações com vistas a entender o capitalismo, certo? Então isso é um ponto bastante interessante, também a gente vai discutir isso de forma mais aprofundada. Política e cidadania podem aparecer juntos. Por quê? Política não é apenas partido político. Tá? A política envolve discutir as formas, né, de governo, democracia, autoritarismo, oligarquia, os regimes, monarquia, república, né, como o indivíduo se relaciona com o Estado, né, no caso essa instituição escrita com E maiúsculo, né, que identifica um grupo de indivíduos, uma entidade que reúne um grupo de indivíduos que interfere de maior ou menor grau na vida dos indivíduos. Tá? Então, por exemplo, quando eu falo Estado, eu posso estar me referindo à educação, posso estar referindo à saúde, geração de emprego, segurança, certo? Então é essa instituição. Quando você fala de política, eu posso falar também dos partidos políticos. Então, o que são os partidos? Como o próprio nome diz,
representam facções, grupos dentro da sociedade, né? Então, isso é uma abordagem própria da sociologia. Quando eu falo de cidadania, é quando você deixa de ser um mero eleitor e passa a participar ativamente das decisões da comunidade, da sociedade em que você vive. Economia está relacionada exatamente às transformações, à maneira como os indivíduos produzem. Consumo é um ponto bastante interessante porque entra naquela discussão os comportamentos em relação ao consumo. Aí você pode, por exemplo, fazer uma análise crítica das datas comemorativas, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, Dia das Mães, certo? Natal, Dia das Crianças, né? E a criação de outras datas para manter o comércio sempre em atividade. A religião, então eu posso falar, analisar sociologicamente, então não são discussões teológicas, né? Não estou discutindo a questão de Deus, mas sim como as religiões se organizam, como elas interpretam essa realidade. É claro que em alguns casos você passa, né, tem que passar necessariamente por uma discussão, não vou dizer teológica, mas uma compreensão dessa relação do indivíduo com o seu mundo, observar as diferentes religiões dentro da própria realidade brasileira, né? Não é apenas o cristianismo católico ou protestante, nós temos religiões de matriz africana, temos budistas, temos judeus, temos muçulmanos, temos ateus. O sujeito que não acredita na religião e nem em Deus, mas a gente tem que entendê-lo como um fenômeno social. Temos os agnósticos, que são aqueles que acreditam em formas diferenciadas de Deus, mas não têm uma religião, certo? Então, essas são as abordagens próprias do campo da sociologia. Então, para reforçar, né, essas discussões acerca da origem ou das origens da sociologia, eu trouxe para vocês duas questões do Enem, certo? A primeira, que é um trecho do Fortes, né, falando sobre as transformações iniciadas com a Revolução Francesa, né, o surgimento de uma Assembleia Constituinte que vai formar, obviamente, né, vai elaborar uma Constituição, e aí a Declaração de Direitos, estão todos, né, assim, uma transformação da realidade do sujeito, né? E aí, né, aí o reforço dele, ele vai trabalhar, vai colocar aqui o iluminismo, certo? Então vai ser a ideia da razão. Porque se eu estou falando de ciência, estou falando de sociologia, eu estou falando também de racionalidade, certo? Mas de qualquer maneira, aí vamos aqui. Correlacionando temporalidades históricas, o texto apresenta uma concepção de pensamento que tem como uma dessas bases, como uma de suas bases. A modernização da educação escolar? Não, não é. Entendeu? Não está essa discussão aqui. Por quê? Porque não se debate, né, a questão da educação não está sendo colocada nesse momento. A atualização da disciplina moral cristã, ora, a Revolução Francesa se colocou contra o absolutismo que defendia exatamente essa moral e outra coisa. Se eu estou falando de razão, não posso falar de religião. Divulgação de costumes aristocráticos também se opõe a isso, né? Socialização do conhecimento científico? Não, mas a resposta correta é a universalização do princípio da igualdade civil, ou seja, todos os indivíduos são iguais perante a lei porque todos são seres racionais. Certo? Então, nesse caso, o que a gente vai enxergar, mas como é que isso se aplica à nossa realidade? Exatamente por isso, né? Porque é você analisar isso enquanto sociedade. Então, resposta correta, letra E. Então, gente, a outra questão, né, que eu escolhi para vocês, baseada no texto do Karl Polanyi, né, A Grande Transformação, as origens da nossa época. Então, ele está aqui discutindo uma transformação dessas sociedades, tá? E o que ocorre aqui? Então, ele está falando de industrialização, comércio, né, das relações de trabalho, mercado. Então, o que ele está pedindo? A consequência do processo de transformação socioeconômica abordado no texto é expansão das terras comunais? Não, porque a Revolução Industrial vai, digamos assim, transformar as terras em propriedade privada. Então, está fora. Limitação do mercado como meio de especulação? Também não. Nos primeiros momentos da Revolução Industrial, a necessidade era exatamente expandir os mercados consumidores através do barateamento da produção. A resposta correta dessa questão é consolidação da força de trabalho como mercadoria. Tá? Então, isso é bastante interessante, por quê?
Porque eu compro a força de trabalho, né? Quando você trabalha para alguém, você vende a sua força de trabalho para alguém que está disposto a pagar por aquela força de trabalho, certo? O que pode variar é o preço pago em relação a ela. Então, uns pagam mais, outros pagam menos por uma mesma atividade, certo? Então, o que o Polanyi está colocando diante de toda essa organização é exatamente a consolidação. Diminuição do comércio, muito pelo contrário, vai haver expansão, né, e adequação do dinheiro como elemento padrão das transações. Isso não interessa. O que nos interessa é exatamente entender como o trabalho se torna esse elemento tão importante na constituição das economias industriais. Então, fechada aqui essa questão, a gente coloca para vocês o tema da nossa próxima aula, né, da nossa próxima conversa, que vai ser Auguste Comte, né, o francês Auguste Comte, que é considerado o pai da sociologia, que vai trazer preocupações sobre a questão da ciência, e também o pai do positivismo, mas isso aí já é um próximo capítulo, ok?